Nós vamos então falar da vontade de Deus a partir de 3 pontos. 3 pontos. O primeiro é a vontade de Deus, a vontade secreta de Deus. E quando a gente fala do que é secreto, a gente fala do que está oculto. O que está além do nosso olhar, além do nosso ver, além do nosso compreender, aquilo que está além do nosso conhecimento. Isso é a vontade secreta de Deus. Deus tem uma vontade secreta, tem as suas vontades secretas e jamais saberemos. Deuteronômio 29, vamos fazer essa leitura. Pode ler, quem achou. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Vamos trazer uma outra palavra para encoberta. As coisas encobertas, as coisas o quê? Oculta. As coisas o quê? Não reveladas. Não reveladas. As coisas o quê? Secretas. Já é difícil você conhecer a vontade revelada de Deus. Tem gente que deixa isso de lado, que é importante, e vai se preocupar com o que nunca ele vai descobrir. Nunca ele vai saber. E por que ele não vai saber? Porque a vontade de um Deus, a vontade secreta de um Deus infinito, é uma vontade infinita que a mente do homem finito não alcança. E se ela não está à nossa disposição, se não foi do agrado de Deus revelar a nós, é porque elas também não são essenciais para o nosso dia a dia. Ela não é importante para o nosso dia a dia, nem tampouco nós iríamos alcançar a dimensão dessa vontade que é infinita. Então, não há grande importância ou para a gente se interessar tanto pelo que está oculto. Digo isso porque, inclusive, tem crentes que se preocupam demais. Porque Deus não fez? Porque Deus isso? Eu não sei isso. E por que Deus não mostra isso? Deus não está aqui para ficar fazendo essas coisas. Ele está aqui para dizer que você tem essa capacidade de receber, não mais do que isso. Você não é capaz, então eu vou lhe dar dentro dessa capacidade aquilo que você é capaz de absorver e viver. Então, para que você quer saber a vontade secreta de Deus? Que nenhum de nós caiamos nessa tentação, meus irmãos, né? Porque Calvino disse, aonde Deus silenciou seus lábios, não queira você penetrar. Não queira olhar atrás da cortina onde Deus ocultou a sua vontade secreta. É perigoso. Muita gente se desencaminhou, muita gente entrou pelo caminho de destruição, de heresias, muita gente morreu na fé, porque bateu na vida e não encontrou resposta, pois ele não tem mente suficiente para receber aquela resposta de Deus. Então, é melhor a gente parar com aquilo que Deus não revelou. Aquilo que Deus não colocou ao nosso alcance. Vamos viver, procurar conhecer aquilo que Deus colocou ao nosso alcance. Então, nós já estamos cientes que existe a vontade secreta de Deus e que nessa vontade nós não podemos penetrar. Nós não podemos querer mexer porque jamais chegaremos lá. Tá certo? Então, é importante para nós que a gente se preocupe com as coisas que são interessantes, que nós sabemos que já são reveladas por Deus. Agora, por que o homem é assim? Porque o homem é dado às coisas ocultas. Aí o homem é tão assim que hoje você vê no meio, principalmente da alta, dos grandes empresários, tem gente que não sai de casa sem ler um horóscopo, outros não saem sem que o seu guru faça seu mapa astral. Outros, primeiro tem que ouvir o que o seu guru encontrou através dos búzios, das cartas de tarô, porque ele quer saber o que vai acontecer naquele dia. Porque o homem
é aguçado no querer conhecer aquilo que ele não é capaz de conhecer. Mas nós, como é que nós nos posicionamos? Como é que nós fazemos diante dessa situação? É levantar de manhã, orar a Deus, ler uma porção da palavra e pedir direção. Essa é a forma da gente, o crente, caminhar. Não sei se tem crente que ainda procure o horóscopo, ligar o radinho para ouvir o que é que o locutor do rádio vai falar sobre o seu signo naquele dia. Acredito que não tem mais não. Então, meus irmãos, agora existe, tudo aqui é corrido, viu, por causa do tempo. Depois, se tiver alguma coisa, anota aí e pergunta depois. Então, meus irmãos, esta é a vontade secreta de Deus. Nós não podemos alcançar. Agora nós temos a vontade decretiva de Deus. Essa nós podemos conhecer, certo? Porque a vontade decretiva, essa expressão vem de decreto. Decreto não se descumpre, não se discute, cumpre-se o decreto. Quando alguém baixa um decreto é para ser executado. A autoridade decretou, se cumpre. Quando Deus decreta algo da sua vontade, meus irmãos, nós nos tornamos, diante daquela situação, atores passivos. Só assistimos, só vemos os acontecimentos, os resultados, né, do decreto de Deus. É a vontade de Deus que é resoluta, inflexível. Ninguém pode destruí-la, ninguém pode influenciá-la, ninguém pode fazer nada. Está decretado, está decretado. Existe essa vontade de Deus. Olha o que Jó fala no capítulo 42, versículo 2. Então, nesta vontade decretiva, ela é irreversível. Ninguém muda. Pode ler quem achou. Jó 42, 2. E essa todo mundo sabe. Eu falo todos os dias. Fala também. Agora fala. Essa é também chamada de vontade soberana de Deus, né? Pode ler quem achou. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Planos, você pode colocar nenhuma das suas vontades dentro do plano decretivo pode ser frustrada. O homem não pode impedir, não tem como. Não há força que detenha o decreto de Deus. Então Deus, na criação do universo, ele não foi negociar com nenhum poder para criar o universo. Ele não negociou com nenhum poder para trazer a terra à existência. Ele decretou e aconteceu. Ele decretou: haja luz. E a luz resplandeceu no meio das trevas, e as trevas não resistiram ao que nos diz João 5. A luz foi um decreto de Deus, não havia como impedir. Foi uma determinação de Deus. Uma coisa interessante que também demonstra o plano decretivo de Deus está no plano providencial de Deus. O plano da salvação. Esse plano ele foi traçado e decretado antes mesmo do homem existir. Deus já preparou lá Jesus, capítulo 13, versículo 8, parte B de Apocalipse. Se alguém quiser ler, pode ler. Capítulo 13, versículo 8, parte B. Antes mesmo da fundação do mundo, antes da existência da terra, antes da existência dos reinos, antes da existência do homem, já foi conversado entre a Trindade que Jesus seria o Cordeiro de Deus. 13:8 na parte B. A parte B do versículo. Cujos nomes estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha,
O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Está se falando de Jesus. Está se falando da morte de Jesus na cruz antes da fundação do mundo, antes que o homem fosse criado. Já estava acertado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo que Jesus seria o Cordeiro que seria sacrificado numa cruz. É o plano decretivo de Deus, nada poderia mudar. Era apenas o que diz Gálatas, esperar a plenitude do tempo, o tempo certo para se cumprir. Já estava lá estabelecido, não tem Satanás, não tem ninguém que pudesse mudar aquilo. Tudo que aconteceu não aconteceu por acaso, não foi um plano B que Deus escolheu, não, já estava decretado. Então tudo que aconteceu ali já estava estabelecido para acontecer. Faz parte também do decreto de Deus. Ninguém poderia mudar. Tá certo? Né? Então, perante a vontade decretiva de Deus, nós já vimos que nós somos atores passivos, assistimos a tudo, conhecemos a tudo, não podemos fazer nada porque a vontade, esta vontade, ela é inescrutável. Amém? Amém. Agora, a terceira vontade chama-se a vontade preceptiva. Essa aqui é interessante para nós. Porque se numa nós não podemos conhecer, na outra nós nada podemos fazer, agora nessa não. Na vontade preceptiva de Deus nós somos atores ativos. A vontade preceptiva de Deus, ela dá ao homem, não é o direito de fazer uso do livre-arbítrio, mas Deus permite que o homem faça uso do livre-arbítrio. Mas isso não quer dizer que devemos usar o livre-arbítrio de qualquer jeito. Nós estamos vivendo esse tempo do uso do livre-arbítrio, esse tempo chamado tempo da dispensação da graça, da boa vontade de Deus, que é esse tempo que nós vivemos agora até a volta de Cristo, em que o homem pode escolher o bem ou o mal. Olha o que diz Deuteronômio 11, 26 a 29. Mostrando Deus dando livre-arbítrio a Israel, a nação de Israel, e consequentemente a todo o povo. Pode ler quem achou. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Veja bem, tá bom. Tem, mas tá bom aí. Aí é o mais importante. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Jesus não disse, eis que enfio goela abaixo a bênção. Não. Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu sempre tenho ilustrado nos grupos assim. É como se eu pegasse uma bandeja e chegasse aqui no centro e colocasse acarajé, quibe frito, pastel frito, doce de leite, e aí tá aí. Aí o diabético, Coca-Cola, mas eu estou indo no mais forte. O diabético vai pegar o doce de leite se quiser. Ele é livre para pegar e morrer. Ele vai pegar, tem gordura no fígado, na vesícula, ele vai pegar o quibe frito ou o pastel, se quiser. Vai pegar o acarajé, se quiser. Eis que ponho aí. E o que Deus diz é assim, olha, eu ponho diante de vocês o caminho da bênção e da maldição. Mas quando ele diz eu ponho o caminho da bênção e a maldição, ele vai mais adiante. Lê o versículo seguinte, Pedrinho. 27. A bênção, quando ouvides os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos manda. E? Porém, a maldição, se não ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus,
e vós desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para servirdes outros deuses que não conhecestes. Então tá aí. Eu ponho a bênção diante de vocês. E se me ouvir, que é a mesma tradução, me obedecer em outras traduções, terás a bênção. Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável, o meu caminho é perfeito. Se me ouvir e ir pelo meu caminho, vai dar tudo certo. Agora, se não quiser me ouvir, se quiser seguir os desígnios dos seus pensamentos, os desejos dos seus corações, os vossos entendimentos da razão natural do homem, contrariando a minha orientação, vai colher maldição, vai colher problemas, vai colher sofrimento, e não sou eu não, é a consequência de sair do caminho. Então, quando a lei determina que diz assim, olha, velocidade nesse trecho aqui é 60, e o camarada vem a 120 e se arrebenta, ele escolheu aquilo, ele estava avisado. O caminho era perigoso. O Senhor avisa, olha, esse é o caminho da bênção, a obediência. Agora, a desobediência vai levar ao sofrimento. Maldição significa sofrimento nesse contexto. A bênção significa a bem-aventurança de Deus na nossa vida. Então, aí você vê Ele colocando à nossa disposição, nos permitindo o uso do livre-arbítrio, mas avisando. Saiba como usar. Use bem. Eu quero te orientar, eu quero te ajudar, eu quero te direcionar pelo bem. Não siga os seus próprios caminhos, porque você não é onisciente. Você não consegue saber o que vai acontecer hoje à noite, mas eu consigo saber não só o amanhã, mas como todos os dias da sua vida. Eu conheço muito bem. Então a gente precisa, sabe, entender que Paulo diz assim, olha, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Paulo diz, em 2 textos ele faz essas colocações no livro de Coríntios. Então eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas tem coisas que não é bom. Diante dos olhos de Deus não é bom. Pode ser até bom. Há caminhos, diz Provérbios, que aos olhos humanos, aos olhos do homem, é perfeito, mas termina em caminho de morte, de destruição. Então, irmãos, a gente precisa atentar para essa questão do uso do livre-arbítrio. Por quê? Eclesiastes 11:9. Olha a sentença aí de Eclesiastes 11:9. Pode ler quem achou. Quem quer ler? Lê, Pedrinho. Você hoje é meu secretário. 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então veja bem, ele fala o jovem, ele está falando para jovem, mas essa palavra não se aplica a jovem. O que eu quero atentar é o seguinte, olha, anda pelos caminhos do teu coração, faz tudo o que você quer, tudo o que você deseja, pode fazer, segue aquilo que os teus olhos, a concupiscência dos teus olhos, vai lá, mas saiba que por estas coisas, um dia você vai ser chamado a prestar conta. Um dia você está diante do Supremo Juiz para o acerto de contas.
Que escolha você vai fazer? Fazer tudo o que quer, de qualquer jeito, contrariando os princípios de Deus? Você pode fazer a vida toda. Ah, fulano faz, Beltrano faz. Ah, não tem nada demais. Tá. O problema é que no dia do acerto de conta não há tempo para arrependimento. O dia do acerto de conta é como a água que chega no gargalo do funil. Não dá para parar para pedir perdão. Não dá para recuar para consertar. Chegou ali, já vem outro por cima empurrando. E aí é que é complicado. É que é complicado. Então, meus amados, ele diz: eu permito que você viva assim, do jeito que quer, faça o que quer. Mas não esqueça que um dia eu vou te chamar à responsabilidade. Vou te chamar ao acerto de conta. Então, nós estamos vendo aí Deus perfeitamente permitindo que se faça uso do livre-arbítrio, mas dizendo que ele vai cobrar pelas escolhas erradas. Então, meus irmãos, é a vontade de Deus nesse tempo, por exemplo, que o homem não peque. Mas será que ninguém peca? A Bíblia diz que não há pessoa na face da terra que não erre. É a vontade de Deus que o homem não mate. Mas todos os dias tem havido assassinatos. É a vontade de Deus que o homem não odeie os seus semelhantes. Mas há pessoas cheias de ódio. Há por aí, sim, a vontade de Deus que o homem não adultere. Mas o adultério está campeando por aí, a prostituição, as drogas. Não é a vontade de Deus. Mas Deus está aí, você quer ir, vá. Mas está se autodestruindo e vai prestar contas a Deus, morto ou vivo. Se estiver morto, vai ressuscitar para prestar conta. Se estiver vivo, não precisa nem ressuscitar, já está acordado. É a vontade de Deus que o homem não se envolva com a obra satânica. E quanta obra satânica está por aí? Quantas crianças sendo sacrificadas em rituais satânicos por aí? E por aí em diante, meus amados. Então, é a vontade de Deus, né, que o homem não se embriague. Mas quantas pessoas a essa altura estão caídas ou estão praticando violência por influência do álcool, inclusive dentro da sua própria casa? Então há muita coisa que não é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é contrária, e o homem desobedece e continua aí, porque Deus não fez nada, porque ainda não chegou o tempo. Há um tempo de chamar a responsabilidade. E o pior de tudo isso é que o homem não sabe quando vai ser esse tempo. O homem não sabe se vai estar vivo daqui até lá ou se vai partir antes disso. E se partir, o grande problema é que a Bíblia diz assim, que depois da morte segue-se o juízo, ou seja, não tem mais recurso, não tem como se arrepender, não tem como consertar, não tem como voltar atrás. Depois da morte segue-se o juízo, ou vai esperar o dia da prestação de conta, conforme Eclesiastes nos diz. E ninguém sabe. Nós não sabemos. Nós não temos domínio sobre a nossa vida. Ninguém sabe a hora. Por isso que a gente se prepara, a gente tem que estar preparado. Você entendeu? Muita gente pensa que ser crente é não morrer. Onde é que está escrito isso? Diz que não morre para a vida eterna, porque vai ressuscitar. Mas dessa morte... E é por isso que a gente tem que estar preparado, porque o que importa é partir, estar com Jesus e saber que vai voltar, que vai ressuscitar. Então, às vezes, o pensamento é só, vai chegar dinheiro, eu vou ser rico. E quem disse que o Senhor prometeu isso? Ele prometeu salvação, ele prometeu vida eterna, vida que não acaba, vida abundante, né? É isso que ele prometeu. E é disso que nós temos, é nisso que nós temos que nos apegar. A vida eterna. O poder de Deus para fazer milagres, para nos libertar, nos salvar, nos curar, inclusive de doença incurável, existe. E Ele pode fazer. E nós precisamos crer, porque se não crer, Ele não faz.
Mas e aí? E se ele não fizer? Mas eu estou com ele. Não perdi nada, porque eu vou ressuscitar para a vida eterna. Então é nisso que nós pensamos. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para nós é que ouçamos a sua voz, sigamos as suas orientações, né? Para que a gente possa desfrutar da sua comunhão e da vida eterna. Quero finalizar dizendo: o sábio escolhe obedecer à vontade de Deus. O sábio escolhe obedecer à vontade de Deus.